Boa noite, graças e paz de Jesus, pastor André, tudo Graça e bem? paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo ótimo. Hoje nós iremos falar um pouco sobre tentar vencer o pecado, que foi um dos temas do seu vídeo dessa semana, né? E eu tô com uma primeira pergunta, pastor André. Por que o senhor afirma que tentar vencer o pecado com esforço próprio é justamente o que alimenta o pecado? Porque quanto mais você coloca o seu esforço, mais você declara para Deus que não precisa de Cristo Jesus. Somente um venceu o pecado, que é Cristo Jesus. Pronto. É simples assim. O pecado, como nós conhecemos ele nasceu da natureza de Adão. Então Adão pecou, quando Adão pecou, a semente dele, que é o espermatozoide, se multiplicou várias e várias vezes. Ok? Entende isso? Por que Jesus teve que nascer num nascimento virginal? Porque ele não poderia ter a natureza do pecado, a semente do pecado. Então, quando nós nascemos do pecado e tentamos com nossa própria natureza vencer o pecado, isso só fortalece a vontade, o desejo de pecar. Então é bem simples, né? O apóstolo Paulo diz isso. Vocês estáis tão enlouquecidos. Começaram pelo Espírito e agora estão tentando se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Isso é loucura, porque é dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Foi em vão. Foi em vão. É isso. E o que o senhor viveu na prática que te fez entender que a luta contra o pecado era uma batalha espiritual já vencida por Cristo? Demorou anos. Eu fiquei 18 anos preso no pecado da pornografia. Né? Todos os dias eu precisava ver pornografia, me masturbar. E aquilo me dominava. Eu não conseguia parar. Eu fiz todo tipo de coisa que os crentes diziam na época, né? Os pregadores, os mentores, os discipuladores, nem época, nem tinha isso. Mas eu estou aqui para sinalizar mais ou menos como era. Né? E fiz tudo. Fiz jejum, fiz oração, fiz ajuda, confessava os pecados. Fez aquilo que geralmente os pastores e líderes falam, né? Orienta. É isso. Fuja do pecado, faz um jejum, não libertação. fique sozinho, sempre esteja com alguém, tarará. Mas não adiantava. Passava 2, 3 meses e eu estava lá pecando de novo. Eu voltava de novo para a prática da pornografia. E depois de anos, né, no encontro que eu tive com o Senhor em 2014, maio de 2014, e passou-se algumas semanas depois, eu continuei, obviamente, né, depois desse encontro verdadeiro que eu tive com Cristo, eu continuava ainda na prática. O Espírito Santo me fez uma pergunta. Ao passar da porta, ele me fez uma pergunta. Filho, eu não posso te usar de maneira plena enquanto você for escravo do pecado. Eu entendi o que ele quis dizer e respondi dessa forma. Mas faz 18 anos que eu oro para o Senhor me libertar. Sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo me deu? Foi uma das mais contundentes que eu uso até hoje. Como foi a resposta? A pergunta que ele fez foi: e você realmente queria? Eu parei para pensar, eu falei, poxa, mas não tá claro que eu orei por 18 anos? Né, eu tô fazendo todo esforço, né, Poxa, eu fui atrás, comprei livros, né, até tem os livros aqui sobre pecado sexual, né, eu fiz isso. Mas aquela pergunta do Espírito Santo não foi uma pergunta retórica ou de falta de entendimento. Foi uma pergunta reflexiva e eu parei e olhei para dentro de mim. Eu queria parar de pecar? Não queria. O que eu queria é que era o desejo de pecar saísse. Você entendeu a diferença? Eu não queria parar de pecar. Eu queria que o desejo saísse. Ou seja, na minha consciência, na minha crença, se o desejo saísse, automaticamente eu pararia de pecar. Só que não é uma verdade. Porque o que eu queria era continuar pecando. O que eu queria era não pecar com certa frequência. Eu queria pecar com espaçamento de tempo. Mas eu respondi para o Espírito Santo a verdade. Eu nunca quis. Naquele momento ele falou, e agora você quer? Agora eu entendi. Então agora eu quero ser liberto. Naquele dia eu fui liberto de toda a vontade, desejo de fazer isso. Foi algo assim surpreendente. E olha que eu já ouvi testemunhos de homens de Deus, né?
homens da religião, né? Não é de Deus, homens da religião, dizendo assim: porque eu fiz um jejum, porque eu fiz um acompanhamento com o discipulador durante 6 meses, porque eu orei, porque eu orava, porque eu fazia. Onde é que Cristo vai ser exaltado nessa história? Eu não posso dizer que eu fiz alguma coisa. A glória toda é de Cristo. A glória da minha libertação, da escravidão, do pecado, da pornografia, é toda de Cristo. Eu não fiz nada. Eu fui perguntado. Uma pergunta que o Espírito Santo me fez. Aquilo saiu de dentro de mim. Parei de ser escravo do pecado naquele instante. E outros vêm dizer que fazem jejum, oração. Cadê a glória? A glória não é de Cristo. Sabe o que acontece com essas pessoas? Daqui a alguns anos vão cair de novo. Por quê? Porque a obra de madeira, feno e palha vai ser queimada. Estão baseados no esforço próprio. É isso. E o que é o esforço próprio na Bíblia? Que é a justiça própria que a gente conhece. Isaías diz que é o trapo de imundícia. O profeta diz isso. É o trapo de imundícia. O que é o trapo de imundícia? É os trapos que as pessoas que tinham lepra na época, né? Sabe que lepra descola a carne, né? A carne vai apodrecendo e vai caindo. Hoje se chama hanseníase, né? Doença de Hans. Aqueles trapos eram enrolados e aí ele tinha que trocar, né? Porque fedia aquilo, carne morta. Ele tinha que trocar. A nosso esforço próprio. O nosso tentar vencer o pecado, né? Vou usar esse termo, que não é um termo bíblico, né? É um termo criado. Quando Deus olha isso, ele olha igualzinho você olharia um trapo de imundícia, um pano podre, cheio de carne morta. Deus olha idêntico. E ele diz assim: porque a sua justiça é como trapo de imundícia. A sua, né? Nossa, né? A justiça do homem é como trapo de imundícia. Então, para você entender isso, precisa de Cristo. Não tem como você ser liberto da escravidão do pecado sem Cristo Jesus. Sem Cristo. É isso. É porque até na nossa força, se formos fazer pelo nosso próprio esforço mesmo, vai dar errado, né? Porque daí entra aquela questão da lei, né? Não faça, eu não posso fazer isso. Você começa a colocar muito pode, não pode, e a lei acaba trazendo o conhecimento do pecado. Isso mesmo. Trazendo a luz, né? Então... Mas sabe qual que é o negócio? Quando você para de pecar pelo seu próprio esforço, você vai ter que sustentar. Eu pergunto para você, quanto tempo você aguenta com as mãos levantadas? Sem abaixar? Cansa. Vai cansar. Lembra da história de Moisés? Que enquanto ele estava com as mãos levantadas, o Israel vencia. Quando caía as mãos dele de cansaço, Israel perdia. Daí teve uma ajuda. Teve a ajuda de Josué e de... Agora esqueci o nome do outro menino. Que seguraram, né, colocaram ali algumas pedras e ajudaram Moisés a ficar com as mãos levantadas. Por quê? Porque se você tentar sustentar a vitória, você vai cansar. Se você colocar Cristo, eu digo para você, não tem como Cristo cansar, porque ele já venceu todas as coisas. Ele já morreu de braços abertos. Ele sustentou o corpo dele inteiro com 2 pregos nas mãos, aqui na parte dos pulsos aqui, e 2 pregos nos pés. Simbolizando já a vitória. Já a vitória, ele sustentou isso. Então fica tranquilo, coloca nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É ele que venceu o pecado. Ele não vai vencer o pecado, ele já venceu. É que você ainda não recebeu a vitória. Mas nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Por aquele que nos amou. Amém. Muitos cristãos ainda sentem pecadores mesmo depois de nascerem de novo. Por que isso acontece? Por causa da crença. Satanás só pode me acusar se eu estiver debaixo da lei. Tá? Você sabe por que Satanás tentou Eva e Adão, obviamente, ali na sequência, para comer o fruto? Porque Deus estabeleceu uma lei. Qual era a lei? Não comas dessa árvore. Você pode comer de todas as árvores que estão nesse jardim, menos desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás só podia entrar e tentar Eva com a lei, com o mandamento que Deus colocou. O mandamento era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a árvore do pecado, não é a árvore do mal, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que um detalhe, o conhecimento do bem e do mal é a lei. Me gerou uma dúvida só pela questão, tipo assim, a lei foi conhecida exatamente depois que comeu a fruta, né?
Mas estava existindo já antes dela comer a fruta para Eva, que Satanás usou. Uhum. Como foi possível isso? Por causa da tentação. O que Satanás fez? Ele pegou o que era proibido, o que era não, né? Que é igual aos 10 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim, não se curvarás, não prestará culto, não roube, não mate, não adultere, não. O não, dentro do cérebro humano, não é compreendido. Então Satanás fez o quê? Ele fez o que ele faz. Inclusive escrevi isso no livro Confissões de Satanás. Ele manipula aquilo que a lei diz para poder te dominar e governar. Você não será tentado se você não tiver lei. O apóstolo Paulo diz isso muito claramente. Onde não há lei, também não há transgressão. Nós estamos vivendo debaixo da lei? Não. Da graça. Da graça. Mas quais leis? Olhe só quais são hoje as duas leis, na verdade são 3, né? Mas eu quero destacar 2, as 2 leis que o Senhor Jesus Cristo deixou. As leis de Cristo, não as de Moisés, tá? Não confunda, 10 mandamentos é lei de Moisés, que compete os 613 mandamentos. Qual é a lei que Jesus deixou? Que é a lei de Cristo, esse é o nome, lei de Cristo. Amará o teu próximo como eu vos amei. Como é que diz? Como eu vos amei e crê em mim para ser salvo. Isso. Qual é o pecado que te manda para o inferno? Incredulidade? Não crer em Cristo. Qual é a lei que o Senhor estabeleceu? Crê em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo João, ele fala lá em 1 João, ele diz assim, né, que os mandamentos deles não são pesados. Né? Quais são os 2 mandamentos? Que creiais no Filho de Deus e ameis como foram amados. Agora eu pergunto, qual que é o outro pecado que é normal aqui, ó, normal, é o pecado mais comum no meio da igreja evangélica? Briga, divisão, ofensa. Por quê? Porque tem lei. E aí Satanás faz o quê? Tenta. Faz a tentação. Compreendeu? Que daí entra aquela questão, amar o próximo tá difícil hoje. Por quê? Porque amar o próximo como eu fui amado, eu preciso conhecer a Cristo. Né? Inclusive, eu preguei isso no domingo, né? Que é aquela coisa, né? O irmãozinho tá difícil hoje, mas quantos dias eu não fui difícil também pra alguém me suportar? Isso. E o Senhor te perdoou? perdoou. Me suportar, né? E o Senhor te perdoou. Tanto que ele usa a parábola, né? Chega um homem lá que deve, né, 1 tonelada de talentos. De dinheiro. E ele diz que tudo pagaria, que faria o esforço para pagar tal, e o rei libera ele do pecado. Mas quando ele vai lá para fora, ele enforca o irmãozinho, que deve só menos, 100 denários lá, que, né, 100 dias de trabalho. E ele fala a mesma coisa que ele falou pro rei. Né? Não, deixa abaixo que eu vou te pagar, vou pagar tudo. Né? Contam pro rei, ó rei, sabe aquele cara que você perdoou lá? O cara tá esmagando lá, tá enforcando lá o conservo dele lá, e que tá devendo menos que ele e tal. E o que o rei faz? Joga ele na prisão. Deixa os verdugos incomodarem. Então, qual é o contexto de como Deus faz? E ali a palavra do Senhor diz assim, o reino de Deus é como? Então, é como funciona o reino de Deus. Se eu te perdoo, perdoe. Só que quando você não perdoa, eu cancelo o perdão e faço você pagar até o último centavo. Por isso, muitas pessoas, crentes, são pobres, doentes, vivem com dificuldades imensas, não conseguem avançar. Por quê? Porque falta perdão. Mas aonde que está isso? Amem como eu vos amei a vós. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós outros. Ou seja, Satanás só pode te tentar naquilo que tem lei. Então você pode até estar debaixo da graça. Né? Creio que Cristo cumpriu a lei, toda a lei, né? O fim da lei é Cristo, a finalidade da lei era Cristo vir, ou o fim da lei é Cristo mesmo, encerrou-se ali, né, o velha aliança em Cristo Jesus, no cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue, a graça de Deus vem, se estabelece, e eu só preciso fazer 2 coisas, crer e amar. Agora eu pergunto para você, qual que é o segundo maior pecado no meio da igreja evangélica? Incredulidade. A maior parte dos crentes não crê.
Não acredita que são perdoados de verdade, muitas vezes? Não, pensa numa situação. Qual que é o desejo da maioria dos crentes? Maioria mesmo, assim. Grana. Dinheiro. Por que grana? Porque grana eu não preciso pedir nada para ninguém. Se eu tiver grana, eu faço. Uhum. Só que no dia que eu estiver doente, você pode ter o melhor plano de saúde. Você vai fazer o quê? Aclamar ao Senhor. Só que a sua fé nunca foi usada nem para curar uma dor de cabeça. Aí você quer ser curado do câncer. Você não esforçou a sua fé, exercitou a sua fé. Você não fez exercício da fé. Músculo daí. A fé é igualzinho o músculo. Você tem que exercitar. Né? Um livro muito bom, eu esqueci o nome dele, é William... Poxa, fugiu o nome dele. Ele é de alguns séculos aí atrás. E ele tinha um orfanato. E ele não tinha grana. E aí ele orava para que viesse comida. E a comida vinha. E aí quando ele foi crescendo, o ministério dele cresceu muito, né? Ele ficou conhecido. Ele fala e conta: hoje eu tenho fé para gerar $1 milhão. Mas se eu não tivesse exercitado a minha fé lá atrás, num prato de comida, eu nunca teria chego numa fé de $1 milhão. A instituição dele ficou famosa e tudo mais. Uhum. Então, Satanás nos tenta aonde? Ele nos tenta justamente aonde existe uma lei. É isso. Por isso que, se você vive na lei de Moisés, você está lascado, porque são 613 mandamentos. 10, resumindo em 10. Né? Que 10, na palavra de Cristo, representa o todo. Você entende isso? Sim. Então, para que você vai ficar? Não adulterarás. A tua vida sexual é uma droga. Não roubarás. Você tem desejo de ter o que os outros têm. Não darás falso testemunho. Vira um fofoqueiro, mentiroso, falar mal das pessoas. Sabe? Inventa histórias. Por quê? Porque você está tentando não fazer. E aí, quanto mais, porque em 1 Coríntios 15, 56 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, né, o que mata é o pecado. Mas a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. O pecado só tem força porque você está crendo na lei. Vem para a graça. Não consegue perdoar? Peça ao Senhor. Senhor, eu fui amado, eu quero amar. Me ensina a amar. É esse o poder da graça. A graça não te dá poder para cumprir a lei, como eu ouvi umas baboseiras aí, né? Por aí. Inclusive numa igreja que eu ia. Isso é baboseira, isso é balela. A graça te dá poder de viver a nova vida em Cristo Jesus. Então, assim, se eu não consigo amar, mas eu creio que eu fui amado, eu peço, Senhor, me dá a tua graça para amar. Porque eu não estou conseguindo refletir esse amor. Eu não estou conseguindo permitir que o Espírito Santo frutifique o fruto do Espírito, o amor. Né? Fruto no singular é o amor. O fruto é o amor. Amém. O resto vem junto com o amor. Se não tiver amor, não tem paz, não tem alegria, não tem benignidade, não tem bondade, não tem temperança, não tem domínio próprio. Amém. Amém? Amém. Como o entendimento errado da identidade espiritual atrapalha a libertação do pecado? Porque se eu não creio que eu nasci de novo, né, e o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro, né? Ele diz assim: o que importa mesmo é nascer de novo. Jesus fala isso em João 3 para Nicodemos: necessário é nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É uma impossibilidade. Sem o novo nascimento é uma impossibilidade. Paulo fala em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, é uma substituição. Eu tenho que entender, eu tenho uma nova identidade, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Não vivo mais para os meus desejos, não vivo mais para as minhas vontades, não vivo mais para os meus sonhos, não vivo mais para ter coisas, eu vivo para Cristo. Qual é a vontade de Cristo? Mesmo que eu tenha casa, viagem, carro, família, blá, 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 é Cristo, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo, o meu objetivo é Cristo, é tudo sobre Cristo, eu quero Cristo. Mas só isso vai acontecer quando eu entender que eu morri. Eu morri com Cristo e Ele que vive em mim. Ele vive através da minha vida. Eu só sou um receptáculo, né? Um templo do Espírito. Eu só agora manifesto a glória dele. Amém. É isso. Amém, pastor. Deus abençoe. Por isso que acontece a libertação, né? Amém. Amém.